Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para conversar com vocês sobre história e filosofia com o olhar da doutrina espírita. Hoje eu quero dar continuidade ao nosso estudo de história do Brasil. Porém, eu quero primeiro que você que não assistiu o vídeo anterior, que fala sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que fizemos uma reflexão maravilhosa sobre como compreender o Brasil na perspectiva do Evangelho, porque o Evangelho é aquele manual maravilhoso deixado por Jesus, para que nós possamos fazer a nossa caminhada com segurança, porque Jesus nos trouxe as leis de Deus, esta que nos guia a todos e que todos estamos sujeitos a viver sobre a sua égide de amor, de compreensão e de persistência na evolução. Estamos todos evoluindo e o Brasil é um local onde possamos agora estar resgatando as nossas falhas do passado. Todos que estão aqui no Brasil estão participando desse resgate coletivo, porque nós, cristãos, ainda não compreendemos como viver o Evangelho. E é aqui no Brasil que Jesus determinou a Ismael fosse construída a pátria do Evangelho. O próprio Cristo, no livro Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, traz o seu recado em que veio transplantar a árvore do Evangelho lá da Palestina para o Brasil. Nesse livro existe essa preocupação de cuidar para que o Brasil cumpra a sua tarefa. O próprio Jesus diz: eu estou com o meu coração plantado no solo brasileiro. E nós brasileiros temos muita sorte de estarmos aqui agora, porque vivemos debaixo da égide da cruz, não da cruz do madeiro, mas da cruz das estrelas do Cruzeiro do Sul. Então vamos conversar um pouquinho sobre os nossos irmãos índios brasileiros. Quem são eles? Quando chegaram os europeus aqui? O que eles faziam? Como eles viviam? Porque nós brasileiros temos uma visão tão romântica do índio. Aquele índio tão lindo que vive na floresta, a colher, pescar, plantar, a viver em harmonia com a sua família, com as suas crianças, e que nada de mal acontece, porque aquela floresta maravilhosa está ali para suprir todas as suas necessidades. Essa é a visão que nós temos. Mas não é tão verdadeira assim, porque sabemos que aqui no Brasil existiam mais de 3 milhões de índios dispersos no território brasileiro e que hoje não passam de 300, de 400 mil. Então, gente, nós nessa visão nós vemos que os índios foram se acabando, foram sumindo, foram sempre sendo incorporados pelas cidades e que essa etnia foi se desagregando, desestruturando. Eu fiz uma pesquisa e aqui eu encontrei mais de 50 povos indígenas que vivem ainda no Brasil. E eu lembro de alguns: Yanomamis, Guaranis, Tupiniquins, Tupinambás, Chavantes, Pataxós, Carajás, Potiguars, Terenas e tantos outros, que vivem cada um com a sua linguagem diferente, cada um com seus hábitos e costumes diferentes. E naquele tempo, mais ainda eram as diferenças entre os povos. A maioria que vivia no litoral era de origem tupi, mas nós sabemos que existiam outros grupos linguísticos que falavam outras línguas. Tupis, G, Arauacas, Caraíbas são grupos de línguas diferentes que viviam de formas diferentes, e que esses povos aqui no começo eram muitos e variados, e que o contato com os portugueses, com o homem branco, foi muitas vezes amoroso, mas nem sempre foi
amoroso, nem sempre foi harmonioso, dependendo de como os primeiros contatos aconteceram. A gente sabe que de 1500 a 1530, o rei de Portugal pouco se importou em ocupar as terras do Brasil, porque ele estava mais preocupado em lucrar com a navegação que ia de Portugal para a Índia, que trazia especiarias e enriquecia os portugueses. E esse enriquecimento foi muito grande e o rei de Portugal pouco se importava para as terras que tinha recebido a partir do Tratado de Tordesilhas. Então, ele sabia que existia o Brasil, mas deixou por 30 anos o Brasil a ser apenas visitado pelos europeus, a fim de tirar o pau-brasil, essa árvore que existia no litoral e que deu nome à nossa terra Brasil. Por causa dessa árvore é que nós chamamos de Brasil. Os índios chamavam de Pindorama e os portugueses, logo no começo, chamavam de Terra de Santa Cruz. Depois de um tempo, passou a se chamar Brasil. O nosso querido Brasil, que até hoje nós vivemos aqui. E então, esses povos, esses índios que viviam no litoral, eles começaram a ter contato com os portugueses a partir do escambo que faziam com o pau-brasil. O escambo é uma espécie de troca. Os portugueses chegavam aqui, traziam algumas coisas para os índios, facões, machados, iscas, espelhos, quinquilharias, e trocavam pelo trabalho indígena para que os índios cortassem as árvores de pau-brasil e colocassem nos navios para serem transportados à Europa. Quando chegava lá na Europa, eles abriam o caule da árvore do pau-brasil, que tinha uma seiva vermelha muito especial, que na medida que eles misturavam de uma forma adequada, ela fazia a mistura em vários tons de vermelho, laranja, amarelo ocre, marrom, e era muito bonito o tingimento desses tecidos. As mulheres europeias adoravam aquelas cores vibrantes e os tecidos faziam muito sucesso. Então, por muito tempo, os portugueses retiravam daqui a madeira do pau-brasil e levavam para Portugal, para a Espanha, para a Inglaterra. Fazia muito sucesso. Foi uma época em que Portugal lucrou com a indústria, né? Não era nem indústria, era só um princípiozinho do artesanato que já começava a se expandir. E o pau-brasil terminou por ser praticamente extinto na costa do Brasil, já não existe mais. Só que essa retirada começou no século XVI e foi até o século XIX sendo retirado o pau-brasil. Tá? Por isso que extinguiu, que depois eles não deram mais importância, porque surgiram novas formas de tingir o tecido, mas a árvore já estava bem desgastada e já não tinha quase nada na costa do Brasil. Só que esse foi o primeiro contato com os índios, um contato de reconhecimento, de saber como viver na floresta, de aprender a língua dos índios, né? Alguns aprenderam. E aqueles primeiros contatos, os índios trocavam conhecimentos também, porque os índios também tinham conhecimento da floresta. A floresta exuberante, cheia de fauna e flora desconhecida aos portugueses. Essa floresta que dava o alimento, mas também trazia perigos. Os portugueses não sabiam andar pela floresta. E os índios serviam de guias, serviam de orientadores de qual era o alimento que eles poderiam comer ou não comer, qual eram os animais que poderiam comer. Os índios tinham vários tipos de hábitos, dependendo da tribo que eles viviam, né, naquela época. Existiam grupamentos que eram nômades, que só caçavam, pescavam, colhiam, andavam pelas matas, trocavam de local na medida que ia acabando os recursos da natureza. E também existiam outros que formavam tribos, habitações, ocas, e ali eles construíam suas comunidades e ficavam por um tempo e plantavam mandioca, milho, amendoim, conheciam algumas castanhas, conheciam a agricultura assim bem primitiva, porque eles praticavam uma queimada na floresta, desgastavam o solo, viviam praticamente
no estado do Neolítico. Alguns aceitavam a poligamia, outros não aceitavam. Alguns eram, inclusive, os tupinambás, eles eram antropófagos. Eles comiam a carne do inimigo quando eles matavam aquele inimigo numa guerra. E eles comiam a carne porque num ritual religioso. Porque se fosse um inimigo forte, eles achavam que comer a carne do inimigo ia adquirir o espírito da força. Porque para a religião dos índios, tudo na natureza tem um espírito. As árvores têm um espírito, os animais têm um espírito. É como nós compreendemos a mônada celestial na perspectiva do espiritismo, não é? Que habita tudo que existe na natureza. Então, os índios tinham essa dimensão. E o contato com os portugueses foi, às vezes, no começo, bem amistoso. Nesse livro, Brasil, Coração do Mundo, ele cita que quando Portugal enviava para cá os degredados, aqueles que foram julgados, culpados, mandou aos milhares não, centenas, né? Vieram de Portugal essas pessoas que não tinham boa índole. No começo eles ainda conviviam bem com os índios, mas depois começaram a escravizar, maltratar, destruir aldeias. Mas no começo era amistoso esse convívio. Inclusive tem uma história muito bonita de um amor de uma índia tupinambá com um português que veio numa nau e que a nau ela afundou aqui no Rio Vermelho, na Bahia, ali perto do Largo da Mariquita, porque em tupi mari quer dizer francês e Iquita quer dizer naufrágio. Então ali eles apelidaram de Mariquita, onde teve um naufrágio de um navio francês. Só que dentro desse navio francês tinha um português de nome Diogo. O Diogo Caramuru, que foi conhecido por Caramuru, que tem assim muitas histórias sobre como esse nome surgiu. Alguns dizem que é por causa de um peixe, a moreia, que tinha esse nome Caramuru, e o peixe dava choque. E que Diogo, quando foi visto pelos índios, atirou com sua arma de fogo e os índios ficaram achando que era um trovão e deram o nome do trovão, Caramuru. Essas coisas que a gente não sabe onde começa a lenda e começa a história, mas que existiu verdadeiramente o Caramuru. Inclusive é citado aqui no livro do Chico, o Caramuru como um daqueles portugueses que mediavam o comércio entre os índios e os outros grupos que vieram tirar o pau-brasil, porque não foi só os portugueses não. Os espanhóis vieram e os franceses também. No Rio de Janeiro vai dar um problemão sobre isso. No próximo vídeo a gente conversa sobre essa questão da Confederação dos Tamoios, que acontece lá no Rio. Então esse Diogo, ele naufragou ali no Rio Vermelho e conheceu a Índia Paraguaçu, que era filha do cacique Taparica. Olha só, o cacique Taparica, e deu o nome à ilha de Taparica aqui na Bahia. O pai da Catarina, que ela vai se chamar Catarina, mas é depois. Mas logo no começo a Paraguaçu se apaixonou, uma paixão, um amor lindo, porque a tribo dos tupiniquins, ou aliás, dos tupinambás, da qual ela fazia parte, aceitava a poligamia, não é? E o Diogo podia ter muitas mulheres, ele deve ter tido um monte de mulheres, mas ele se apaixonou de um jeito pela Paraguaçu, que foi um amor tão lindo, que ele se casou com ela mesmo. Inclusive, ele voltou depois com ela para a França, se casou na Igreja Católica, ela foi batizada com o nome de Catarina e eles foram o primeiro casal multiétnico do Brasil. É considerado o pai do Brasil e o pai da Bahia, porque a miscigenação começa aí com a história do Diogo, que conheceu Catarina, Paraguaçu, e simbolizam essa união entre as duas etnias, mostrando que no primeiro momento as duas raças se uniram de uma forma amorosa, e eles viveram muitos anos mesmo, envelheceram juntos. Essa história é verdadeira, existe mesmo, claro que cheia de detalhes míticos, porque nós entendemos o índio assim, como um mito. Eu acho que nos nossos sonhos assim
de paraíso, nós pensamos que a vida do índio na floresta, que essa coisa romântica de viver na floresta harmonizado com a natureza, sem destruir, essa coisa ecológica, que nós até hoje temos na visão de que o mundo podia parar ali e que o índio podia ficar congelado naquele local e que nada deveria mudar, porque é lindo, é romântico, é maravilhoso. Mas não é verdade. Os índios viviam em atritos, eles se matavam uns aos outros, as guerras eram constantes, não é? Os chefes tinham leis rígidas, muitas vezes leis absurdas. Os pais e as mães eram responsáveis pela vida das crianças, inclusive pela morte das crianças, e às vezes eles matavam os filhos porque não queriam que os filhos nascessem. Quando nascia, eles matavam, nasceu. Então as meninas eles matavam, enterravam vivas, que até hoje tem tribos que denuncia-se que eles fazem esse tipo de barbaridade. Então eles precisavam evoluir. Eles precisavam evoluir não só materialmente, porque viviam num neolítico, e também espiritualmente, para compreender que é preciso respeitar, é preciso amar, é preciso ter tolerância, é preciso educar. E os jesuítas vieram fazer esse papel. Aí a gente se pergunta, será que os jesuítas fizeram certo a trazer a igreja e o Cristo para os índios? Não é? Se você tiver a perspectiva de espírito em evolução e não estiver olhando a vida na perspectiva da matéria, do materialismo, você vai entender que é impossível parar de evoluir. Né? A evolução, como eu já falei, é uma fatalidade. E nós precisamos evoluir. E o índio precisa evoluir. O índio encontrar Jesus é uma coisa maravilhosa para todas as pessoas do planeta. Essa compreensão. Precisa se descolar dos dogmas, precisa se descolar dos rituais, porque essa é uma dimensão materialista do Cristo. Jesus, que veio para nós, que veio para os índios e para todos os planetas, não é esse Jesus estigmatizado de sofrimento da cruz. A cruz tem uma grande lição, a lição do perdão, a lição do sacrifício, a lição da conquista espiritual. A cruz tem essa dimensão. Mas o Jesus que todos nós precisamos é um Jesus que não está encarcerado em um templo de pedra, que não está prisioneiro de dogmas, prisioneiro de preconceitos e de medos. É um Jesus que liberta, um Jesus que chama você para o seu reino de amor, de bênçãos, de perdão, que traz você verdadeiramente para a luz. Aquele que diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É esse Jesus que todos nós precisamos. É este Jesus que nos traz para perto dele. Nenhuma de minhas ovelhas se perderão. É esse Jesus que resgata, que faz renascer em vida. É esse Jesus que o índio precisa tanto quanto nós e que os padres trouxeram para eles, ainda com uma roupagem toda cheia de paramentos e rituais e preconceitos, ainda arraigado numa igreja que estava vivendo a Inquisição na Europa. Esse padre, ele traz, nem que seja uma nesga dessa luz, para que possa despertar depois numa grande luminosidade espiritual. Mas que é assim que vem para cada um de nós. Essa percepção que o índio precisava ter e que nós precisamos ter, não temos ainda. Não compreendemos ainda. Não vivemos harmonicamente com os nossos irmãos. Vivemos ainda em guerras, em conflitos, incertezas e brigas. E nós ainda não estamos prontos para essa luz toda que encandeia, que Jesus encandeia. Muitos negam Jesus como se ele fosse um mal para a humanidade, porque não o conhecem. Ainda olham para ele no madeiro. Precisamos olhar Jesus das estrelas
e esse que vai nos conduzir para a luz que precisamos caminhar. É essa luz que brilha no Brasil e que precisamos fazer com que ela contagie todos aqueles que estão ao nosso redor, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida. Precisamos ir para a internet, como vos falo agora, venha comigo e faça, solte a sua fala de amor e fale desse Jesus que você conhece dentro do seu coração, que não está na palavra, que está muito além da palavra. E vamos deixar esse índio caminhar, esse índio se desenvolver, ele se descolar dessa prisão étnica que nós colocamos ele. Deixar que ele vá para as universidades, que ele estude, que ele aprenda, que ele cresça, que ele seja doutor, que ele seja cientista, que ele seja astronauta, que ele faça da sua família tudo que nós queremos para a nossa família, viajar de cruzeiro e conquistar coisas materiais, porque o índio é capaz. Ele não precisa ficar prisioneiro da sua etnia. Ele pode casar com a mulher branca dos olhos azuis, com a negra, linda, mulata. Ele pode viajar para o Japão e fazer uma nova etnia, porque ele é tão livre quanto nós. Deixemos que ele se liberte. É uma condição que não só o índio tem que ter dentro dele, mas que nós precisamos ajudá-lo a sair dessa crosta, dessa mania de achar que o índio tem que morrer com a terra. Liberta. Vamos libertar todos os seres do planeta. Chegou a hora de compreendermos que somos todos a mesma nação de indivíduos, seres que precisam estar em evolução. E é nessa perspectiva que a gente tem que compreender a nossa história. Porque aqui nesse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é nesse olhar que a gente traz, nesse olhar espiritual, quando Ismael chora de dor ao ver os índios perseguidos pelos portugueses. Porque lá na frente, quando passar essa fase de 30 anos, de 1530, começa a estrutura das capitanias hereditárias, começa propriamente a colonização, e esses índios são levados ao trabalho à força. E aqueles portugueses que vieram degredados de Portugal vão mostrar a sua verdadeira face, de violentos que são, e vão agredir esse índio, vão matar suas famílias, vão aprisionar. E são os jesuítas que vão protegê-los da escravidão, travando uma luta muito grande até a morte dos padres. Existe um filme que eu quero recomendar para vocês, que se chama A Missão. É um filme lindo, que ele é encenado inclusive por aquele artista americano, não me lembro agora o nome dele, mas é muito interessante. Eu botei esse filme na playlist de filmes que você pode acessar e ver. A Missão, viu? É com, meu Deus, esqueci o nome dele, mas é muito interessante esse filme. Tá lá o retrato, a fotografia belíssima dos índios. Ele é todo gravado ali em Foz do Iguaçu, nas missões do Rio Grande do Sul. Ali ele vai mostrando os padres com os índios, a catequese, os locais onde eles viviam, e a coroa, a briga que os padres, já estou dando spoiler do filme, dos padres com a coroa, mas é lindo o filme, vocês precisam ver. Resgata muito essa relação dos jesuítas com os índios. Muito bonito esse filme. Vamos ver esse filme. E da próxima vez a gente continua falando um pouquinho mais do nosso Brasil querido. E vamos refletir, gente, sobre esse novo olhar, um novo olhar do espírito, um novo olhar da consciência espiritual, esta que surge agora no terceiro milênio, a era do espírito, a era da reflexão espiritual, o fim do pensamento materialista, que acredita que a história se move pela violência, pela luta de classes.
Existe ainda isso no nosso planeta, mas nós estamos caminhando para a luz, para a consciência crística, essa que compreende Jesus na luz verdadeira que Ele é. Então, fique em paz, fique com Deus. Jesus está conosco no nosso Brasil. Nós não estamos abandonados. Ismael, o nosso querido Ismael, que nos acompanha, nos traz a luz, também nos traz essas lições maravilhosas no livro. Podem ver o livro também aí na playlist dos livros, em audiolivro. Eu espero que vocês estejam gostando e que a gente continue aqui nosso papo tão importante para todos nós. Deixe seu like, compartilhe o vídeo. Muito obrigado, até mais.